Pessoal, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de programação de computadores, né? Especificamente com componente de lógica de programação. Tenham todos aí um excelente dia, né? De trabalho, de estudos. Pessoal, eu estou recebendo aí, né? Mensagens no privado sobre dúvidas, né? Dos exercícios que foram propostos aí durante a aula de segunda, terça e quarta, né? Eu queria aproveitar esse primeiro momento, né, para a gente deixar alinhado essas dúvidas, né, deixar alinhado quais são as atividades, né, levando em conta que a gente tem as duas turmas aí, né, do Luiz Bittencourt e aqui do Luiz Haas também, tá? Eu gostaria de abrir espaço para vocês nesse primeiro momento, né, perguntar, professor, qual que é a atividade de segunda? Não tem problema, eu abro aqui junto com vocês, demonstro, explico o que tem que fazer, tá? Você pode participar aqui pelo chat de texto também. Fiquem à vontade. Outra questão aqui também, pessoal, que foi me questionado, né? Da duração da aula, da nossa aula, né? Que é de 4 horas, tá? E, como vocês sabem, apesar da gente estar aqui no método online, né? Não é um método de ensino EAD, né? É o REAMP, que é o ensino não presencial que está sendo feito de forma emergencial, né? Na qual há uma certa obrigatoriedade de vocês, alunos, estarem, né? Logados aqui na plataforma, que é o Google Meet, diariamente, para estar acompanhando as aulas. E aí, conforme eu tinha comentado também, a questão da validação da frequência de vocês, né, a participação e também a entrega da atividade, né, diariamente, tá? Então, você vai ter lá a validação da frequência no diário, de acordo com as atividades que você vai me entregando diariamente. É lógico que pode acontecer de você assistir a aula posteriormente, né, a aula é gravada, eu coloco o link todos os dias para vocês aí, né, ou individualmente para o pessoal lá que eu não estou no grupo, né, mas pelo menos aqui do Luiz Haas eu coloco e conforme o pessoal vai me pedindo, eu vou passando o material, vou passando os links e tudo mais, tá? E algo que foi me questionado também é sobre a duração, né? Geralmente, em média, a gente tem 3 horas aí de aula pelo Google Meet. Lógico que não pode ser, eu acredito que, assim, né, pelo menos eu como estudante, eu entendo dessa maneira também, né? Nesse regime não presencial, é impossível você ter uma aula sequencial, né? Uma aula direta aí, de 4 horas, né? Ou de 3 horas, sem a gente fazer uma pausa, né? Então, eu queria ver com vocês. Tá bacana dessa maneira a gente fazer a primeira parte, aí descansa um pouquinho, dá uma pausa, e aí volta, e a gente pratica um pouquinho mais os exercícios e finaliza com as atividades para que eu fique de atendimento, para tirar as dúvidas nessa uma horinha que falta, por exemplo, né? A gente inicia 8 horas, né? E vai até 11 horas, e aí eu encerro o conteúdo, e a gente fica praticamente das 11, né, até o meio-dia, para que vocês possam praticar esses exercícios e também tirar as dúvidas aqui no meu particular, né? Então, foi questionado essa questão também, né? E das aulas iniciarem um pouco mais cedo, às 7h30, né? E eu pontuei também no primeiro dia e questionei também com a coordenação, porque esse número de alunos costuma se entrar mais a partir das 8 horas, né? Então, acredito que a grande maioria, estando às 8 horas aqui, facilita, né, para que todos possam acompanhar realmente as aulas, né, e pegar todas as orientações iniciais. E eu acho que 7h30 não estava entrando um número suficiente de alunos, né, para que a gente pudesse e até mesmo não prejudicasse a outra parte da turma, né. Queria saber de vocês, o que vocês acham sobre isso?
E também sobre as atividades, né? O pessoal estava me perguntando, e aí a gente deixar alinhado isso aí, né? Porque é importante a gente não passar com dúvidas aí para os próximos conteúdos, ok? Tá bom? Horário assim, o professor tá ruim, vamos começar às 7h30. Né? Eu penso assim, tá, pessoal? Que assim, eu sou aluno de pós-graduação e, assim como vocês, eu sei que é impossível a gente ficar sentado, né, de uma mesma forma, escutando um professor falando por 3 horas, né, seguidas. Então, a gente dá uma pausa, né, até para que vocês possam fazer outras coisas, né, e tomar um café, descansar um pouquinho, né, geralmente 9h30 a gente faz isso, né, aí volta 9h40, 9h45 e a gente dá o final aí, né, com a prática e aí a gente já determina qual que é a atividade do dia para que vocês possam praticar, né. Então, assim, eu penso que essa é a melhor forma para a gente trabalhar. E assim, eu queria ouvir de vocês também, né? Foi falado no primeiro dia, mas nem todos estavam participando no dia. Tá bacana assim? O professor tá ruim? Podem falar. Pra mim tá tranquilo, assim. Beleza. Ok. Tem alguém que. Eu não lembro quem me questionou no privado. Não perguntou, né, sobre as atividades, estava com dúvida de fazer. Tem alguém, pessoal, com dúvida em alguma atividade que foi passada desde do primeiro dia, desde a segunda-feira, né, com os desafios lá dos joguinhos, aí depois vocês tiveram que construir um algoritmo, né, e na aula de terça-feira a gente continuou aí com o desenvolvimento no Visual G, com os algoritmos, né, a gente já viu como que estrutura um algoritmo, como que declara as variáveis, como que atribui funções, né, e ontem já trabalhando com operadores aritméticos, né, então eu já trouxe exercícios justamente para a gente revisar e fixar esse conteúdo, para que a gente possa avançar naqueles exercícios, né, um pouquinho mais complexos, né, não tão complexos assim, mas importante a gente rever aplicando os conceitos básicos, né. E aí hoje eu quero fazer a dinâmica com vocês, né, do Kahoot lá, do site que a gente faz algumas perguntinhas, né, e vocês entram, a gente responde, mas isso é na segunda parte. E também eu gostaria de mostrar para vocês um software, né, que a gente vai ver se posteriormente roda no mobile, no celular, e aí o pessoal que está no celular também consegue entrar, né. Ele se chama Scratch, tá? Principalmente agora que a gente está vendo esses conceitos iniciais, né. O Scratch, pessoal, ele é um software, né, que funciona via navegador no desktop, e aí no celular a gente vai fazer esse teste aí para ver se aparece as funcionalidades, se funciona também. E ele é um software que trabalha com animação, né? Então você consegue criar jogos, você consegue, por exemplo, no Meet, né, que é um software similar ao Scratch, na verdade faz parte da mesma safra, né, de desenvolvedores. Ele é um software para desenvolvimento mobile, né? Bem mais simples, né? Bem mais intuitivo e que trabalha justamente com essas questões que a gente está vendo, né? Então precisa ter muito raciocínio lógico, estruturar muito bem a, a questão lógica da história, né? Ou seja, por exemplo, você quer fazer um aplicativo aí com os botões e movimentar o personagem, né? E etc. E aí tem algumas funçõezinhas lá, tem algumas ferramentas que eu gostaria de mostrar para vocês aí também ao longo da aula de hoje, tá bom? Deixa eu ver aqui as mensagens. Ok, tranquilo, Danilo, sem problemas, tá? E com relação aos exercícios, é igual eu comentei, não tem problema, tá? Tenta assistir o máximo que você puder durante a semana a aula aqui ao vivo, é importante, né? Que você pergunta, tira as dúvidas, e aí final de semana separa um sábado, domingo, para você reassistir,
para você tirar as dúvidas, né? Pode mandar mensagem também, não tem problema. E aí tenta fazer mesmo, tá? Não deixa acumular atividade. Estou com dúvidas no Portugal, por isso não estou resolvendo exercícios, sempre dá erro. Ok, Celso, você pode falar quais foram os exercícios? Foi de terça, né? Porque ontem a gente praticamente só fez o reforço da teoria, né? Gabriel, professor, poderia me explicar novamente o porquê do L no final do escreva visual G? Sim, claro. O L, Gabriel, quando você pede no terminal, né? Quando você abre aquela telinha preta lá, ele aparece uma mensagem para você, para o usuário entrar com algum tipo de informação, né? Então, insira o valor de A, insira o valor de B, tá? Então, basicamente uma quebra de linha que ele faz entre a mensagem e o próximo parâmetro que vai aparecer na tela, tá? Então, é justamente para que ele consiga fixar essa mensagem na tela para o usuário e automaticamente ele faz a quebra, ou seja, o espaçamento dessa mensagem para a próxima instrução que o usuário ou o programa vai executar na tela, tá? Então, basicamente é isso. Ok, Celso, os exercícios iniciais. Amanda, o Scratch eu achei em versão mobile. Ah, tá. Não, assim, a interface dele parece assim, ser bem para criança, tá? Mas não é bem assim. O Scratch, ele é um software livre, né? Um software gratuito. E dá para fazer muitas coisas com o Scratch, tá? Inclusive, eu tenho até uns projetos bem interessantes com o pessoal dos cursos técnicos, né? Eles estão desenvolvendo projetos para mobile, jogos e tudo mais, né? Então, tem como você publicar, tem como você subir na Play Store jogos e fazer o teste, né, no celular. Tem como você fazer, por exemplo, você executa o projeto lá e depois você quer ver como que está no celular o projeto, e você vai lá com o leitor do QR Code da sua câmera, né? E aí ele abre o projeto no celular e você testa e tudo mais. Então, assim, é bem interessante. Eu vou mostrar para vocês esse Scratch, esse Meet, né? Meet app, que é gratuito, né? E não requer muito recurso de hardware do computador, né? Então, você com uma máquina mediana aí, né? Mediana para inferior, você consegue abrir, você consegue brincar e consegue trabalhar bastante conceito de lógica que a gente está vendo durante as aulas, tá bom? Então tá, eu vou abrir a pedidos aí, né? Os exercícios no Portugal, para que a gente possa finalizar essa parte então. Celso, o Kahoot é muito instrutivo, serve para revisar? Sim, sim, eu já preparei aqui as perguntinhas, né? Não muitas perguntas, não, mas pelo menos uma revisão básica, né? Do que a gente já viu, né, na última aula, tá? Sim, já aumentei. Um minuto tá bom, será? Para resolver? Tá bom, né? Um minuto. Ok. Beleza, então vamos lá. Então eu vou abrir aqui no Portugal, né? Vou compartilhar, acho que eu já estou compartilhando aqui a tela. Aí vamos lá para o Portugal. Tem alguém que ainda não conseguiu acessar, pessoal, o Visual G ou o Portugal? Tá, pelo menos está com o celular e não conhece ainda o Portugal via mobile, né? O acesso dele via mobile. Tem alguém que ainda está com problema de acesso a um desses dois recursos? Se tiver, pode falar que eu explico como que a gente faz para ter acesso e tudo mais, tá? Então vamos lá, um dos exercícios propostos aí, né?
Deixa eu voltar aqui. Tá aqui, ó. O pessoal do Luiz Bittencourt está conseguindo receber as instruções das atividades, dos materiais. Sim. O pessoal que pegou está repassando lá no grupo certinho, né? Beleza, então vamos lá. Aqui, né, eu coloquei os links do Portugal, do visual, né, para baixar no desktop. Aí os exercícios que foram atribuídos no dia 28, que a gente fez, né, em sala. Ok. E aí essa proposta aqui, né, inclusive a gente até corrigiu, mas aí no Portugal parece que tem uns detalhezinhos, né, Celso, que acaba gerando um erro na hora de compilar. Então vamos lá. Escreva um algoritmo que leia o nome de um aluno, né, e as notas das 3 provas que ele obteve no semestre. No final, informar o nome do aluno e sua média aritmética, né? Então, basicamente aqui no Visual G a gente tem essa estrutura aqui. Vou abrir outro aqui. Ok, então o detalhezinho que vai mudar aqui, basicamente no Portugal, né? Se a gente for analisar, é o seguinte: aqui a gente declara as variáveis da mesma forma, né? Só que a gente inverte, né? A sequência. Então, ao invés de a gente colocar o nome da variável, primeiro a gente começa pela declaração do tipo do dado, né? Então, isso é importante, isso é uma característica que muda um pouquinho, né? Então, aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Então, aqui a gente tem o programa, né? A função, e aqui a gente já começa a fazer a declaração, então, né? Dessas variáveis. Então, a gente vai colocar aqui aluno. Na verdade, o tipo do dado, né? As telinhas abertas aqui. Então, a gente tem o tipo do dado, que é caractere, né? Só pegar um detalhezinho aqui, pessoal, só um instantinho.
instantinho, pessoal. Só um... Ok, então aqui ó, achei o material que eu tinha pesquisado na outra aula. Fica fácil de vocês entenderem aqui também. Então aqui, ó, em Portugal, né, a gente tem essa estrutura aqui, ó, né, tem o nome do programa aqui, que a gente inicia, a função para iniciar ele, né, as declarações dessas variáveis, né, então a gente tem uma forma de declarar um pouquinho diferente, né, declara primeiro o tipo dessa variável, depois coloca-se o nome, né, inclusive aqui, ó, tá. Selecionar essas linhas aqui. Então a gente declara o tipo da variável, e aí para o Portugal, na versão Web Studio, né, você não vai escrever igual no Visual G, caractere, né, tem uma outra forma, uma outra nomenclatura de se escrever isso também, né, então eu vou posteriormente deixar esse material aqui, né, porque aí tem a diferença do Visual G para o Portugal, na qual a gente tem uma diferença nos tipos de dados, né, na nomenclatura, no nome desses tipos de dados, e também na estrutura, né, que muda um pouquinho. Primeiro você declara o tipo dessa variável para depois colocar o nome. Tá? Então, seguindo aqui o raciocínio, né? Então, aqui eu vou ter que começar a declarar o tipo dessa variável, né? Vai ser aluno, então caractere vai ser aluno, eu não preciso colocar os dois pontos, né? Depois, eu tenho um outro tipo de dado que é do tipo real, para receber as notas, né, desse aluno. Aqui ele coloca em formato de vetor, né, para poder receber as três notas, mas eu posso colocar aqui nota 1, né, eu posso colocar aqui em seguida nota 2, né, levando em conta que o exercício, deixa eu ver aqui o 5, escrever um algoritmo que leia o nome de um aluno, as notas das três provas que ele obteve no semestre, e no final informar o nome do aluno e a sua média aritmética, né? Então, eu vou ter três variáveis para receber as notas, ok? Todos do tipo real, e vou ter uma variável chamada média do tipo real também, para que ele receba a atribuição de uma operação aritmética, que no caso ele vai somar as três notas e na sequência dividir pela quantidade, né? E aí, de fato, aqui eu vou ter o início com as operações de entrada e com as operações de saída na tela desse algoritmo, né? Então, aqui, ó, voltando lá no material. Agora a gente tem a questão as atribuições, né? Então, eu vou ter que atribuir a função média, voltando aqui, ó, atribuir a função média, e aqui é variável inicial igual a v, então aqui a média, que a gente declarou aqui em cima, né? Média vai receber a soma, né,
dessas notas aqui, nota 1, mais nota 2, nota 3, e na sequência, ele vai fazer o que exatamente? Ele vai fazer a divisão, né, por 3. Ok, então aqui no Visual G, né? Exercício 5 aqui, ele tá... Não é o mesmo que a gente fez. Deixa eu pegar aqui. Ele já está trabalhando com vetores, né? É um outro conceito que a gente vai aprender, que é justamente para facilitar. Em vez de eu declarar uma variável para cada nota, né? Nota 1, nota 2, nota 3, é declarado um vetor, né? Com 3 parâmetros, com 3 números, e aí ele já faz esse cálculo aqui na atribuição, tá? Vamos voltar aqui. Então, aqui, ó, Alex Cantillo enviou os operadores aritméticos de ontem. Mônica Flores, Alair, Gabriel, Amanda, Iago, né? Só um detalhezinho aqui, pessoal. Danilo, esse exercício de calcular a média do aluno eu fiz no Portugal, mas quando eu comecei a digitar o nome da pessoa, eu errei. Apaguei e digitei novamente. No final, quando eu mandei escrever na tela, o nome do aluno apareceu com erro. Tem como aumentar a fonte do Visual G? Deixa eu ver aqui se tem essa opção. Tem um software, tá, pessoal, que ele aumenta, né, esse código na tela, que é o Zoom It. Tá? Deixa eu ver se tem esse recurso aqui dentro do próprio programa. Arquivo, editar. Eu acredito que não. Exportar, manutenção, help. Deixa eu ver se aqui encontro. Não. Eu vou até instalar esse recurso aqui, que facilita para mostrar para vocês, é o Zoom It.
vocês tiverem dificuldade de ver algum trecho de código na tela, eu aumento com essa lupa, tá? E aí vocês me avisam, tá? Quando vocês não estiverem vendo o código. Ok, enquanto instala aqui, né? Então, voltando à questão da nota, igual eu comentei, esse exercício, ele já está trabalhando com um conceito um pouco mais avançado, que é vetores, que a gente vai começar a ver ainda a partir de sexta-feira, né? Onde ele simplifica um pouco o algoritmo, né? Toda a instrução, que é do mundo computacional, todos eles a gente tem como reduzir o número de códigos, né? O número de instruções, a partir de técnicas, né, e comandos que vocês vão aprendendo aos poucos, né, e reduzindo esse comando, a execução muito mais rápida, né, e muito mais simplificada. Nesse caso aqui, a gente tem 3 variáveis, né, para a gente poder receber essas notas, né, e realmente aqui no cálculo da média, a gente atribuir essa operação aqui, né, para que ele consiga exibir o resultado final conforme a gente tinha como objetivo, né? E a gente até citou, inclusive, né, conforme a gente viu na aula de ontem, que é necessário a gente colocar os operadores, né, os sinais de atribuições da forma correta para a gente identificar a prioridade dessas operações aqui também, né, que é o que estava acontecendo de erro em alguns exercícios conforme a gente verificou. Então, depois que eu coloquei aqui em cima, lá no Portugal, né, eu coloquei o tipo desses dados, coloquei o nome das variáveis, aqui eu vou começar a trabalhar com a atribuição, né, então a variável média, que é do tipo real, vai receber essa atribuição durante a execução do código, né, ou seja, esse valor conforme a soma, né, e a divisão aqui no final pelas 3 notas, né? Posso até dar um espaçamento aqui, dividir tudo por 3. Ok? Aí, continuando aqui, aí eu tenho, de fato, aqui. Aí eu tenho, de fato, então, as operações de entrada e saída na tela desse usuário, né? Ou seja, escreva, né, informe a nota 1, né? Aí eu tenho um parâmetro para fazer a leitura, né? Ou seja, a memória vai captar esse valor aqui, armazenar temporariamente até que seja executado o programa. Escreva, nota 2, mesma coisa, né? Então, continuando aqui. Agora eu tenho a questão da entrada aí, né? Vamos lá. Escreva aí, nesse aqui ele não tem a inserção do L, né? Igual a gente tem no Visual G, que é justamente para fazer essas quebras de linhas e permitir que a mensagem seja exibida na tela. Escreva, informe o nome, no caso aqui informe a nota 1, né? Informe a primeira nota.
parâmetro para fazer a leitura, leia o nome da variável, nota 1, ok? Depois, na sequência, escreva, né? Posso até copiar, né? Não preciso nem... O celular é que não tem como a gente copiar, né? É interessante que você fixe o dedo lá na linha, porém ele não dá opção para você copiar e no celular realmente é um pouquinho mais trabalhoso de fazer. Informe a segunda nota. Leia nota 2, nome da variável, né? Deixa eu ver qual que é a pergunta que está surgindo. Gabriel, agora que eu entendi o porquê do L quebrar a linha, exibir. Realmente, você vai ver num exercício aqui, né? Domanzi e o Gabriel também. Tem um exercício que justamente esse espaçamento, esse L, ele faz justamente essa quebra, né? Para poder exibir os dados aí de forma mais organizada também. Porque senão fica todo amontoado o código e fica bem estranho a visualização dessas informações para o usuário na tela. A questão aqui da fonte aqui do Portugal, tá tranquilo de vocês conseguirem enxergar? Aqui no Portugal a fonte é um pouquinho maior, né? Tem como você aumentar aqui também, ó. Aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela, que ele aparece de novo. Mônica Flores, no Portugal, a declaração das variáveis, o nome pode ter espaço? Não, não pode, tá? Pergunta porque você colocou... Ah, tá, aqui, exemplo. Não, tá, verdade, coloquei errado, não pode ter. Murilo, vai fazer no Visual G também? Pois estou usando ele, vou fazer sim, a gente volta, apesar de a gente já ter corrigido ele, né? Mas eu volto lá e faço junto com vocês novamente, tá? Sem problemas. Beleza, aí agora falta então a última instrução para aparecer a mensagem na tela, né? Que eu posso copiar e colar também, né? Não preciso repetir. Posso copiar essa instrução aqui também. Leia a nota 3. Ok. Agora, o que a gente precisa fazer? Olhando, visualizando aqui no algoritmo do Visual G, né? Então, aqui ele iniciou fazendo essa declaração toda. E aqui, ao invés de nós já virmos direto para essa parte que nós acabamos de fazer, primeiro ele trabalhou com atribuição, tá? Então, ele trabalha com ordens um pouquinho diferente do que o Visual G. Mas a estrutura, as declarações, vocês perceberam que elas são as mesmas, né? E aqui, ó. Ok. E aí, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa fazer com que esses dados sejam impressos na tela, né, para esse usuário, né? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó, nós vamos colocar a primeira mensagem, né? Então, escreva, aí tem um L justamente para fazer essa quebra, né? Boletim escolar, depois o aluno seguido pela variável, né? Então, ele vai pegar o que essa pessoa, esse usuário digitou na tela.
Depois, escreva e tem o espaço, né, para poder identificar a primeira nota. Ele vai pegar o resultado na memória lá, que foi registrado da nota 1, e a mesma coisa, né? Então, seguindo aqui a lógica. Tem a função escreva para que a gente possa fazer a impressão, né, desses dados aí para o usuário. Não falo impressão, é apenas mostrar a mensagem na tela, né? Perceba que aqui no Portugal, né, igual comentei, é interessante que ele nos lembra dessa questão sempre de abrir o parênteses aí, ou aspas duplas, né, no final. Ele já coloca automaticamente, facilita. Escreva. Vai aparecer essa mensagem, aluno, né? Formato de caractere. Seguido aí, né? Pela execução da variável, né? Que ele pegou lá na... Lembrando que eu esqueci aqui, né? Acabei de colocar aqui, na hora de executar o comando de saída, ele só perguntou a primeira, a segunda e a terceira nota. A gente está esquecendo de pedir para ele digitar o nome dele, né? Para aparecer. Digite o nome do aluno. Na linha de baixo, vou chamar o parâmetro para que realmente ele armazene essa variável na memória, né? Leia o nome. Leia aluno, né? O nome da variável que foi declarada aqui em cima é aluno, né? Então, leia aluno. Deixa eu ver a pergunta. Isso, exatamente. É o que eu acabei de corrigir aqui, é aluno. Você vai ler justamente a variável que foi declarada aqui, aluno. A mensagem é o nome do aluno, porém a variável, né? Que ele vai fazer a leitura é aluno. Isso mesmo. Segundo, né? Escreva. Deixa eu mudar aqui. Nota 1. Converter aqui, colocar aqui nota 1. 2 pontos. Seguido da variável. Isso
só perceba que é um detalhezinho, né? Deixa eu até voltar aqui, ó. Eu esqueci de colocar aspas duplas, né? Eu apaguei. Então, o que que aconteceu? Na verdade, eu colocou aqui no final. Aí ele já indica para você, né? Porque normalmente aqui o que aparece de texto fica nessa cor diferente da variável que fica na cor branca, né? Então, quando acontece isso, você já sabe que tem alguma coisa faltando, né? Você vem, corrige, vê o que pode estar faltando, né? Para você não ter erro de compilação, né? Então, aqui nota 1. O barra N, Gabriel, no Visual G você viu que o L, né, faz essa quebra aí. O barra N ele vai fazer esse aspecto visual no código, tá? Então, ele tem nomenclaturas diferentes de um para o outro, tá? Então, o barra N no Portugal ele vai fazer justamente essa quebra aí, tá? Essa função de quebra. Nota 1. Só utilizar o código mesmo, né? Então, escrevo a nota 2 e eu só mudo nota 3. E eu coloco lá, né, a média. Vou colocar aqui média. E aí eu chamo a função média juntamente com o valor que foi atribuído a ele aqui nessa parte, né? Não posso esquecer de fechar aqui, né? Fechar aqui o chaves. Porque eu tenho aqui um início para colocar o nome do programa, né? Aqui na segunda linha para chamar a função de início desse algoritmo, né? Já tem aqui, já estava tinha apagado. Ok. Então, basicamente, né, esse programa ele tá pronto. Agora a gente tem que compilar ele para ver se realmente vai executar, se vai ter algum erro ou não, né? Vou executar, ok, a variável nota 1 não foi inicializada. Vamos ver o que pode estar errado aqui. Vamos ver a questão do espaçamento, se é isso. Em Portugal, se ele nota de alguma forma diferente. Nota 1, nota 2, nota 3. Aqui, nota 1, nota 2, nota 3. Ok. Traduzindo erro sintático, linha 10. A expressão foi finalizada corretamente, insira o caractere para corrigir o problema. Linha 10. Corrigir o leia, né? Cadê aqui? Isso, vamos ver agora se ele vai compilar. Um erro sintático ainda, linha 10. Uma atribuição da variável média. Vamos ver aqui, variável média. Aqui, atribuição. Ah, tá. Tá, tem um aspas simples, vamos ver se é isso mesmo. Média, aspas simples aqui no final. Será que é isso? Acho que não.
Contexto atual, declaração de função. A expressão não foi finalizada corretamente, insira o caractere para corrigir o problema. Linha 10, coluna 14. O escopo da função foi fechado corretamente, insira o caractere para corrigir o problema. Linha 10. Alguma coisa aqui na linha 10. Aqui. Sim, sim. E não é na atribuição, não tem aspas simples. Aqui, ó. Exercício parecido, então. Tá, atribuição. Ver aqui o sentido da atribuição aqui. Atribuir depois. Ah, bacana. Ok. Então, aqui eu inverti a questão da atribuição, tá? A atribuição, no Portugal, aqui, pelo menos nesse material aqui, nas informações complementares, ele coloca a atribuição depois que ele faz as operações de entrada, né, na tela para o usuário, e aí ele coloca posterior, tá? Então, ele coloca nesse meio termo aqui. Depois das operações de entrada e antes das operações de saída na tela. Tá? E realmente não tem nome de variável, não pode ter espaço. Tá? Não pode ter espaço igual estava acontecendo dessa maneira aqui. Tá? E aí, eu resolvi essa parte aqui, colocou-se aqui a execução nesse meio termo, né, nas operações de entrada e saída.
Agora rodou o código, agora é só colocando o nome para a gente confirmar, né? Informe a primeira nota. Que ele já finalizou, porque ele compila, digite a primeira nota e finaliza. Digite o nome do aluno, exatamente como está aqui, escreva, digite o aluno, leia a variável aluno, informe a primeira nota, leia o nome da variável, ok, vamos só fixar isso aqui, né, com barra N para ver se essa mensagem aparece. Não tinha aparecido o boletim escolar. Tá, isso aqui são as mensagens de... essa parte do código. Primeira nota. Está aqui.
alguma sintaxe está incorreta no Portugal aqui, que não está rodando. Ele está indo a primeira linha aqui e aí não executa as demais. Pessoal, 9.5, só para a gente tirar a primeira pausa e aí a gente retorna. Eu vou verificar o porquê desse erro aqui, né, dessa sintaxe incorreta aqui no Portugal. No material ele fala no primeiro momento que tem que declarar aqui no meio, na segunda parte do material, né? Outra diz que é aqui no início, depois de declarar os tipos de dados, e aí na sintaxe correta de um algoritmo, a estrutura correta, a gente segue pelo Visual G, né? Que é justamente, vou colocar aqui, que é justamente essa sintaxe aqui, né? A gente tem a declaração dessas variáveis, o início com as entradas de informação na tela para o usuário, né? As atribuições para o cálculo da média nesse exercício, e aí, por último, a gente tem as operações de saída, que é o que vai sair na tela para o usuário. Ok? Então, eu vou corrigir essa parte aqui no protocolo, verificar o porquê tá dando incorreto, né? Se você for implementar esse algoritmo aqui, no Visual G, né? Tem execução. Nota da prova 1, prova 2, prova 3, e aí já aparece a média, né? Então, aqui no Portugal já estava dando erro aqui. Ele colocava pedia na tela o nome do aluno, a nota 2, né? A nota 1, e aí automaticamente já compilava um erro, né? Então, eu vou verificar essa sintaxe aqui no Portugal e eu já retorno para vocês após o nosso intervalo, tá? Porque senão a gente fica perdendo muito tempo, né? Estou tentando aqui corrigir na hora com vocês, e aí vocês tiram essa primeira pausa e a gente retorna para a verificação desse erro e continuação do nosso conteúdo. Ok? Uma mensagem. Isso, a nota 1, nota 2 e nota 3 são variáveis, né, que foram declaradas aqui. Deu Portugal, aqui. Foram declaradas aqui na parte de cima, né. Isso, eu coloquei com espaço primeiro, que é o normal, você deixar um espacinho quando você está atribuindo, né, valor na variável, e depois tirei o espaço, mas ele compila com aquele erro lá, dando a opção para colocar o nome, a nota, porém, na hora que ele executa a linha 1, com a nota, pedindo a nota 1, ele já fecha com erro. A questão das variáveis não pode ter espaço, tá, Iago? O problema está provavelmente na atribuição. Eu vou verificar aqui e já retorno com essa correção, tá bom? Aí fica mais fácil do que a gente ficar aqui caçando o erro aqui, tá bom? Pessoal, 9h09, e aí lá pelas 9h25 a gente retorna para a gente continuar, ok? Até daqui a pouco.